Sexo é hereditário. Se os seus pais nunca fizerem, você também nunca fará. É claro que é uma brincadeira a propósito de uma experiência absolutamente fascinante que vivi esta semana. Um estudo sobre violência, todas as formas de violência, mas sobretudo a violência doméstica e o período pós-pandêmico. Passei entre 12 e 13 horas visitando o Instituto Médico Legal, visitando a Delegacia da Mulher e a Vara de Violência contra a Mulher. Ouvi relatos, não ouvi depoimentos, porque são sigilosos, mas tive a oportunidade de conversar com vítimas, autoridades policiais. É assombroso o número de pessoas que têm sofrido na mão de gente inescrupulosa. Estamos acostumados a falar de Lei Maria da Penha. É gravíssima a situação, de fato, mas há um contingente imenso de idosos e crianças que sofrem tortura, sofrem agressões brutais. Isso passa praticamente despercebido. Uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, na Delegacia da Mulher, da Praia do Canto, é que as 6 vítimas que lá compareceram para registrar a ocorrência, todas brancas de classe média e classe média alta. Isso significa que só elas apanham? Não. Significa que só elas têm, de fato, acesso aos meios de proteção. Porque as grandes vítimas são as mulheres negras de periferia. O mais triste de tudo é ver que uma parte significativa dessas vítimas acha que não pode, não deve prestar queixa, porque se o marido for embora, como ela vai sobreviver? O Estado tem políticas avançadas, sim, de proteção, acolhimento, abrigo, mas, de qualquer forma, a violência continua crescendo e os números superam todas as expectativas. Como, de resto, os demais campos da vida socioeconômica do Espírito Santo têm sido pautada pelo comando dos criminosos. O crime organizado assumiu o controle da segurança pública em nosso estado. Está difícil andar na rua, está difícil sair de casa. Toda vez que passo em algum lugar e vejo uma dupla de motoqueiros, já há uma descarga de adrenalina. Não é que todas as duplas sejam criminosas, mas os maiores crimes cometidos em vias públicas têm a participação dessa dupla de motoqueiros. Onde é que anda a segurança pública do Espírito Santo? Eu vejo muito pouco policiamento na rua. Para falar a verdade, vejo blitz, com aquela característica nefasta de que a ideia é meter a mão no bolso do contribuinte. Mas há um contingente inesgotável de idosos que são assaltados por filhos e netos que surrupiam a pensão, a aposentadoria, para passear, para comprar drogas, enfim. E de crianças, essas mais grave ainda, porque não tem nenhum mecanismo de defesa. E outra coisa importante, as crianças que apanham, e apanham muito, o espancamento é muito mais frequente do que a gente imagina, as crianças são vítimas de pais e mães, ou pais de padrastos, enfim, dos responsáveis, dos supostos criadores, cuidadores. Se não houver uma intervenção imediata na questão do tráfico de drogas, nós vamos acabar aqui com um dos estados mais violentos do país. Eu ouço coisas na rua, ouço coisas de pessoas a quem atendo no campo da saúde mental. Depois da pandemia, essa
dimensão do que seja violência doméstica aumentou muito. As pessoas estão mais intolerantes, mais impacientes, menos dispostas a dialogar, a ouvir. E essa é a palavra mágica, aprender a ouvir. E vou falar uma bobagem aqui que todo mundo conhece, mas ainda muito atual. Você tem uma boca e 2 ouvidos. É para ouvir o dobro do que fala. Pratique isso. Pratique em casa, pratique na sua vizinhança. As pessoas estão com medo, estão acuadas. As pessoas estão com medo de um governo absolutamente imoral e ilegítimo. E eu tive uma crise de riso quando vi a jornalista Miriam Leitão dizer que em 45 dias Lula da Silva reinseriu o Brasil no contexto internacional. Isso é um deboche. Deboche de um presidente que paga R$90 mil por uma diária de hotel em Londres, depois de reclamar que o preço do carro a R$90 mil é inaceitável. Vejo jornalistas falando que o governo já avançou no campo da saúde, da educação, do meio ambiente, da segurança e da geração do emprego e renda. E do meio ambiente, nós estamos vendo os recordes de desmatamento em todos os cantos. Segurança pública, 0. Educação sucateada, saúde falida. É preciso acabar com essa cultura de que precisamos de um líder para censurar o que pensamos e o que falamos. Precisamos de um líder para pacificar o Brasil. Este líder não é Jair Bolsonaro, este líder não é Lula da Silva, este líder não é Alexandre de Moraes, a pior das alternativas. Queremos democracia. E democracia pressupõe governo do povo, representando os interesses do povo. Eu quero segurança para mim e para minha família, mas quero também segurança para a sua família. Governadores, no campo abrangente dos 3 poderes, cuidem menos de si mesmos e mais do povo. Nós achamos imoral a aprovação do auxílio alimentação de R$ 1.800 por mês para cada parlamentar. E parabéns à deputada Irine Lopes, porque o nome dela foi inserido entre os que aceitaram e ela prontamente desmentiu, encaminhou ofício dizendo que não fazia parte dessa máfia nefasta e nojenta. Tivemos em Aracruz vereadores recebendo 92% de aumento. Enfim, onde é que estão os bandidos? Estão nos morros, nas periferias, nas favelas ou nos palácios? Eu aposto na coluna 2.